Olá, continuando. Então nós passamos pelo arcano da morte, pelo arcano que nos trará os fins inevitáveis, pelo arcano que nos tirará algumas faces que não nos servem mais, alguns papéis que não estão de acordo mais com a nossa evolução. Depois disso nós encontramos a temperança, que nos ensina a buscarmos a harmonia para a nossa vida, para buscarmos diferentes papéis, para desempenharmos diferentes funções, para não sermos apenas isso ou aquilo. E em seguida, inevitavelmente, em alguns momentos, alguns desses pontos que a vida nos oferece, alguns chamados que a vida nos oferece, serão muito fortes, serão muito altos, serão compulsivos. Esse é o momento onde nós encontramos o arcano do diabo. O arcano do diabo foi ilustrado aqui por Lúcifer. E então, esse é um arcano dos mais complexos de todos. Porque se nós estamos falando da jornada do tarô em direção ao sagrado, onde todos os arcanos representarão como o espírito, como o sagrado se comunica com a gente, por que o diabo está no meio? Primeiro e antes de tudo, nós precisamos ressignificar essa palavra. Geralmente o diabo é associado a uma figura cristã, onde ele será o opositor de Deus. Vamos deixar um pouco essa visão de lado e entendermos qual a função dele aqui no tarô. No mito de Lúcifer, de forma extremamente reduzida, ele era conhecido como o anjo mais belo de todos e mais próximo de Deus. Até que diante de todo aquele poder, diante de toda aquela potência, ele decidiu que ele mesmo poderia ser visto como Deus então, já que ele tinha tanto acesso ao poder assim. E foi nesse momento onde ele teve a sua queda. Ele deixou de ter aquele acesso direto a Deus e caiu. Porém, uma vez experimentado o poder, ele sabia qual o gosto que ele tinha. A partir daí, Lúcifer começou a reinar o seu próprio reino, a partir de apenas um eco do Espírito, um eco de Deus. Ele havia experimentado já Deus em sua vida, e ele quis aquilo que ele experimentou para ele mesmo, como dono e como fonte. Isso tornou Lúcifer um tirano, porém, isso representou que em algum momento aquela queda o levou a um profundo abismo de inconsciência. Ele até ecoava o que ele havia aprendido diante do Espírito, mas ele não mais sentia a fonte de amor de Deus dentro de si. Basicamente é esse o mito de Lúcifer e o que ele nos ensina. Primeiro, quando nós estamos falando de um mito, nós estamos falando de uma história em que todos nós passaremos por ela em algum momento, em algum nível. Todos nós, então, poderemos cair em algum momento como Lúcifer caiu. O que eu quero dizer? Para poder entendermos o arcano do diabo como uma das fases da nossa vida, nós precisamos entendê-lo como uma compulsão, como algo que grita dentro de nós, como se fosse a fonte do nosso desejo, a fonte da nossa alegria. Exemplos comuns dessa compulsão. Quando você deseja intensamente, sexualmente outra pessoa. Quando você pensa que apenas aquela pessoa será a sua fonte de prazer. Aquela pessoa é tudo para você. Aquela pessoa é tudo que você precisa. Você, mesmo sentindo danos emocionais, você ainda insiste em querer se relacionar com aquela pessoa. Mesmo recebendo todos os avisos sentimentais do seu corpo, você insiste em querer se relacionar com aquela pessoa. É como se algo em você fosse mais forte do que a sua vontade para evitar
ou para cortar aquele laço. Esse é Lúcifer. Esse é o diabo no tarô. Ou seja, é muito fácil que caiamos e fiquemos presos no que ele representa. Eu dei o exemplo das relações, mas isso pode ser visto de outras formas também. Quando você começa a estudar autoconhecimento, astrologia, tarô, essas ferramentas ocultas de magia, algo em você chama, você quer mais, você quer aprofundar mais, você quer conhecer mais, até que você pode acabar rompendo relações ao seu redor devido a essa compulsão. Você estará novamente agindo junto do arcano do diabo. Outra forma, se você busca reconhecimento, fama naquilo que você faz, como se você estivesse disposto a fazer de tudo para ser reconhecido, como se você estivesse disposto a fazer de tudo para ser visto, você estará agindo de acordo com o arcano do diabo. Outro exemplo, se você busca dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, você não consegue encontrar satisfação no que você tem. Você sempre vai mais insatisfeito, quer mais, de forma compulsiva, de forma como se em algum momento você pudesse sentir que aquilo seria a sua fonte maior de alegria. Você estará novamente junto do arcano do diabo. Moral da história. É uma fase que facilmente todos nós podemos cair. Qual é o objetivo disso na nossa vida, então? Por que nós ficamos loucamente apaixonados ou então extremamente inspirados em buscar reconhecimento ou dinheiro, fama ou conhecimento? Por que isso acontece? Observe que atrás de Lúcifer existe uma sombra. Essa sombra, ela faz parte da nossa realidade. Não que isso represente uma sombra externa, um mal vermelho com chifres que estará nos cercando e nos trazendo tentações. Essa é uma visão religiosa que nos traz medo e paranoia e como se algo externo devesse ser combatido. Essa sombra vai representar as nossas próprias partes que precisam ser vistas. Ou seja, um exemplo, se você deseja compulsivamente alguém, emocionalmente e sexualmente, é como se uma parte sua estivesse querendo ser reconhecida e conscientizada por você mesmo. Então, você acaba vendo esse desejo projetado no outro como fonte de alegria, sendo que se você buscar dentro de você, a partir dos estudos, a partir dos sonhos, você consegue encontrar essa imagem dentro de você, porque o espírito, porque o sagrado está junto de você. Mas enquanto você não reconhece isso, isso te puxa para fora de forma inconsciente, de forma compulsiva. Isso seria essa sombra por trás de Lúcifer. Então observe, Lúcifer como uma figura angelical, bela, um sorriso no rosto, uma beleza estampada. Se ele estiver agindo de acordo com um ponto unilateral e compulsivo, ele estará agindo de acordo com essa sombra por trás dele. E essa sombra aparece dessa forma porque ela quer te chamar para que você a veja. É como aqueles relacionamentos que te trazem uma paixão tão intensa que no fundo você sabe que o fim disso vai ser uma dor emocional muito grande. Mas ainda assim, é como se você não tivesse muito o que fazer. Esse é o diabo. O objetivo dele nos coloca num cenário onde a nossa energia fica toda canalizada numa única direção, ou pelo menos majoritariamente numa única direção, para nos levar para o abismo e a partir dali o renascimento acontecer. A partir dali a gente volta mais fortes, mais potentes e mais integrados daquilo que é encontrado dentro de nós, mas que buscamos fora. O mesmo acontece quando buscamos incessantemente mais e mais dinheiro, mais e mais valor. Isso pode ser um símbolo inconsciente que te chama a reconhecer o seu próprio valor
intrínseco, natural, porém jogado para fora de você, como se o dinheiro fosse trazer esse valor pessoal. Enquanto você não tem determinada quantia, você não sente que tem o valor necessário. É muito complexo tudo isso, é muito complexo o arcano do diabo. Ele é o mais profundo e é um arcano um tanto interessante, porque ele nos ensina muito a respeito da vida. Então, em diversas fases da nossa vida, nós seremos o Lúcifer. Nós seremos aquele que buscaremos o prazer, nós buscaremos a compulsão, mesmo sem sabermos como dominar isso. É como se no arcano da temperança, por exemplo, nós temos 2 taças. É como se em vez de nós buscarmos a harmonia e a fluidez na vida, nós enchêssemos a taça de ouro líquido vindo do sagrado e quiséssemos segurá-la para nós. Agora eu sou a fonte. Mas na verdade, você tem uma parte da fonte em você, com você, que se ficar parada muito tempo nas suas mãos, apodrece. Você não consegue sentir mais a fluidez da vida. Porque se você segura essa taça nas mãos, que pode ser uma compulsão, um desejo muito profundo, um caminho unilateralizado que você insiste em seguir, você de alguma forma estará em queda, assim como Lúcifer caiu. O sagrado não consegue se comunicar com você mais porque você está insistindo muito numa coisa só. E muitas vezes essa insistência não está no seu controle. Essa é a questão. Por isso que o arcano do diabo ele vai representar uma questão profunda que nos chama até nos esgotar por completo, para que a gente entenda o que ele está tentando nos ensinar. E ainda assim, muitas vezes a gente repete o ciclo depois, para poder ver se a gente aprende um pouco mais profundamente. Esse é um arcano que a gente pode explorar de diversas formas. Uma delas, por exemplo, pode ser vista como: qual a face que o diabo aparece na sua vida? Mais uma vez, não o diabo cristão de olhos vermelhos e pele vermelha e chifre e rabo, mas o diabo como compulsão, como algo que sempre volta na sua mente, como algo que você sente que se você tiver isso, você vai ser feliz e você vai ter conquistado algo na sua vida que você quer muito. Esse é o seu diabo pessoal. Ele aparece muitas vezes em figuras corrompidas no sistema, que é o que a gente mais vê. A política, por exemplo, é preenchida de figuras que o diabo representa. Pessoas que se corrompem em direção a uma busca que nunca será encontrada fora delas, mas que com isso prejudicam uma população inteira. Então é extremamente perigoso quando a gente segue apenas uma direção de forma incessante, sem avaliar o que a gente está buscando de verdade, por que a gente é levado naquela direção. Outro lugar que a gente encontra muito facilmente o arcano do diabo, e aqui a gente precisa de uma atenção ainda redobrada, porque é onde ele se manifesta na sua forma mais maligna de todas, é nas figuras religiosas. Naqueles que se vestem de branco, que trazem palavras bonitas, que se vestem de sacerdotes, de pais de santo, de xamãs, de líderes espirituais, de gurus, de monges, mas que na verdade vivem como uma caricatura do próprio diabo, como o próprio Lúcifer com toda a sua beleza, mas desconectados verdadeiramente do sagrado. Por que é tão perigosa essa sombra? Por que é tão perigosa essa forma de manifestação do diabo? Porque ela contém beleza e boas palavras. Então, nesse momento, mais do que nunca, é quando a gente deve ouvir o que está por trás do que é dito, do que é falado e do que é mostrado. É como uma figura maligna vestida de branco, reluzindo luz branca, que te fala coisas belas e bonitas, mas que por dentro você sente que não está te tocando tanto.
A gente vê isso muito nas igrejas, infelizmente. Então, o que está por trás de quem fala, de quem detém o poder? Porque se estamos falando de uma figura que nos leva muito à busca pelo poder, o que não está errado, mas que deve ser visto porque ele pode corromper muito facilmente. Então uma pessoa se torna um líder espiritual, mas que prejudica a mente de várias outras pessoas com a forma como se porta. Daria para poder a gente falar sobre esse arcano muito mais profundamente, mas vamos continuar. Antes de finalizar, o arcano do diabo é o arcano número 15, então 1 mais 5 nós encontramos o 6, que nos leva para o arcano dos enamorados. E no arcano dos enamorados nós encontramos o momento da escolha. Então uma escolha deve ser feita. Contido junto do arcano do diabo, os enamorados. Ele vai representar o momento onde a gente segue o nosso coração, mas na verdade o nosso coração está seguindo um chamado que ele não entende. O que nem sempre é um chamado que estará de acordo com a nossa evolução no caminho mais fácil. Então é um momento onde a gente entra numa relação porque essa é a nossa escolha. Você quer se relacionar, você quer mudar de emprego para ter mais dinheiro. E essa é a sua escolha junto dos enamorados, mas que na verdade traz consigo ali o arcano do diabo, que vai te levar para uma transformação profunda, porque você estará agindo muitas vezes de forma compulsiva e até que você caia na real do que você estava vivendo, você já se descabelou um pouco, você já se desgastou emocionalmente, você já sofreu bastante. Essa é mais uma das etapas da vida. E quando a gente insiste nessas compulsões, nesses desejos, nesses pensamentos, a única coisa que nos liberta é o que é representado pelo arcano seguinte, que é o momento onde a gente encontra o arcano da torre.